Impérios poderosos podem mesmo ruir? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Há pelo menos 5.000 anos surgiram grandes impérios controlados à mão de ferro por governantes que concentravam muito poder. Esses impérios tinham características comuns. Todos se desenvolveram em vales férteis rodeados por grandes desertos. Ficaram conhecidos como impérios hidráulicos e se tratam dos conhecidos Egito, no rio Nilo, Suméria, nos rios Tigre e Eufrates, e dos que se desenvolveram no rio Indo, hoje Paquistão, e no rio Amarelo, hoje China. Estima-se que a centralização foi crucial para garantir o melhor aproveitamento dos recursos naturais para a agricultura, resolvendo o problema da fome nessas regiões e possibilitando grande desenvolvimento. A centralização possibilitava a gestão de terras e água para irrigação das lavouras, atuava na resolução de conflitos, disseminava tecnologias de irrigação e plantio, cavava canais e direcionava ações. Em um momento onde o custo da informação era alto, a centralização permitia concentrar esforços para abrir e gerir canais de irrigação, garantindo uma organização que permitia a maior produtividade possível para as condições da época. Imagina o que era administrar essas áreas há mais de 5.000 anos. Tinham que saber a hora de plantar e recolher, conhecer o regime de cheia e vazante dos rios, quais sementes usar, a quantidade que cada campo produzia, quanto de irrigação se necessitava. Então, foi nesse ambiente que se desenvolveram técnicas eficientes de escrita e contagem. Imagine agora cavar novos canais com ferramentas rudimentares. Era necessário um esforço concentrado de centenas de trabalhadores. E onde cavar? Para que lado? A administração central possibilitava um modelo de resolução de conflitos para essas questões, eficiente em um ambiente de informação escassa. Foi também nesse momento histórico que se desenvolveram as primeiras constituições chamadas de códigos, como o de Hammurabi, que além de um código de conduta social, também era um modelo de administração de barragens e irrigação. Nesse sistema, cada imperador, rei ou faraó tinha incentivos para garantir a paz e aumentar a produção em terras sob seu domínio, de modo a se fortalecer e se proteger de outros vizinhos que também expandiam poder na região. A cultura de centralização de poder segue até hoje nessas regiões e, inclusive, se manifesta com aspecto religioso nos muçulmanos, Egito, Irã e Paquistão, ou comunista nos chineses. Esses impérios extremamente coercitivos se aperfeiçoaram ao longo do tempo. Lá atrás, o dono do poder tinha laços divinos. Depois passou a ter somente direitos divinos. Depois, com a Revolução Francesa, passou a ser o representante do povo. O que nunca mudou foi o autoritarismo e a concentração de poder na mão do Estado. A organização em que impérios usam a força para se manter foi analisada por Max Weber e chamada de monopólio da força. No texto original, existe a palavra legítima, mas como eu não consigo imaginar como alguém vai gostar de violência contra si mesmo, a não ser que seja masoquista ou sofra da síndrome de Estocolmo e, portanto, encontra-se doente. Nesse aspecto, a ideia de Weber se assemelha à de Maquiavel, e assim mostra que qualquer governo centralizado se organiza essencialmente pela coerção, podendo partir para a violência contra seus próprios cidadãos, desde que lhe convenha, além, claro, da cobrança sistemática de impostos. Nem Weber conseguia identificar como evitar a escalada de agressividade do Estado contra o indivíduo, apenas concluindo que deveria haver pessoas para denunciar e lutar contra esse tipo de tirania. Na verdade, La Boétie, por volta de 1500 na França, percebeu que não adianta lutar contra o Estado, seus políticos e burocratas. O melhor a fazer é simplesmente abandoná-lo, ignorá-lo, assim não lhe dando poder e recursos. É o que se chamaria hoje de agorismo, ou uma face da desobediência civil, posteriormente analisada por Turreau. Sobre isso, assista ao vídeo. Filmes baixados por torrent geram multa de 3 milhões de reais. Conheça os Copyright Trolls, aqui do canal, cujo link está na descrição deste vídeo.
Bem, quando se olha para o Leviatã de Hobbes, suas guerras mundiais, seu avanço contra as liberdades civis, mesmo nos Estados Unidos de Locke, onde se reconhecia mutuamente a liberdade e igualdade das pessoas, frutos do direito natural, parece mesmo que o lobo do homem tomou o poder, reescrevendo o contrato social de Rousseau à revelia. Eu também gostaria de saber onde está a cláusula de saída desse tal contrato e as punições que o Estado deveria sofrer por não cumpri-lo. Assim, no mesmo sentido dos impérios hidráulicos, o Estado moderno tem concentrado poder e renda, favorecendo seus burocratas de alto escalão e empresas por eles escolhidas, acabando por esmagar o cidadão comum com regras sem sentido e altos impostos. Usando um jargão de geopolítica, o Estado moderno se baseia em hard power, em que predominam força e coerção, seja por vias militares ou econômicas. Enquanto o livre mercado baseia-se em soft power, em que predominam convencimento e aceitação de valores e ideias. Inclusive, o Estado moderno aprendeu a usar seu hard power para travar guerras sem fim contra inimigos que se revezam a fim de gerar soft power na população, convencendo-a por apelos nacionalistas a se unir contra um suposto inimigo comum e ameaçador. O Estado também usa seu hard power para criar notícias e narrativas na mídia tradicional, a fim de gerar mais soft power com características de desinformação na população. Algo te faz lembrar do clássico 1984? Guerra sem fim contra inimigos imaginários e o Ministério da Verdade. Por outro lado, o aumento da coerção e controle por parte do Estado moderno também pode ser encarado como um ato de desespero de quem está perdendo o controle. De tanto crescer, o Estado sente seu peso. Sua burocracia o torna um gigante lento. Há décadas, os estados não conseguem mais se financiar, atolando-se em dívidas impagáveis e inflacionando sua moeda. A informação descentralizada tem feito minguar ainda mais as fontes de recursos estatais. São incontestáveis negócios indo para a informalidade, outros impossíveis de tributar, empresas em paraísos fiscais, empresas operando mundialmente na internet, alta mobilidade de pessoas, entre outros. Se a internet da informação está matando o Estado moderno, imagine o que está por vir com a internet do dinheiro. Todo o mercado financeiro experimenta uma revolução que está só começando. Dinheiro, finanças e contratos descentralizados. Mas o que acontece quando o Estado perde força? Baseado nas ideias de Estado garantidor de estabilidade e justiça, Firas apresenta um mapa-mundi de fragilidade dos Estados, cujo link está na descrição deste vídeo. Como no índice foi acrescentado um item econômico, a correlação entre riqueza e fragilidade no mapa, mas, a despeito disso, a iniciativa procura mostrar estados enfraquecidos em que há pouca coesão da população, ocorrência de conflitos internos, fuga de pessoas e regiões comandadas por milícias. Nesses lugares, apesar de todo o hard power do Estado, não há sequer segurança ou justiça, estando a população legada a uma organização espontânea, que acaba dominada por milícias ainda mais violentas. Mas então, se o ente centralizador falha e não fornece os serviços essenciais ao povo, como justiça e segurança, quem os fornece? Como a população se organiza? Bem, é óbvio que as pessoas se organizam de acordo com sua cultura e religião, mas essa questão é realmente temerária. Será que sem o Estado, o mundo vai virar uma Somália? Expandindo o conceito de cultura e identidade ao nível global, Huntington observa um choque de civilizações, em que cada indivíduo busca sua identidade, mas se depara com um diferente, o que por um lado reforça sua cultura, mas por outro possibilita mescla e evolução. Em menor escala, é o que ocorre nos brasileiros das diferentes culturas caipira, cabocla, gaúcha e sertaneja, identificadas por Darcy Ribeiro. Portanto, pode-se concluir que a organização dos indivíduos tende a dar-se pela cultura, desde o nível individual até o civilizacional. A organização por cultura é mais natural do que a organização por ideologias, maneira como o mundo se organizava durante a Guerra Fria, e apesar de gerar choques entre bolhas, tem a característica de soft power, que ao longo do tempo tende a estabelecer relações de comércio e enriquecimento. Por exemplo, os frigoríficos brasileiros que
que exportam carne para os países muçulmanos, obedecendo a rituais religiosos no tratamento e abate de gado, ou as intrincadas redes de comércio internacional, como a produção de celulares. Veja como a produção se tornou algo tão complexo, unindo insumos e indústrias de vários países. Como, apesar do Estado, as redes de relações humanas conseguem esse tipo de organização. Em oposição aos impérios hidráulicos, onde centralização foi a chave do sucesso, hoje a descentralização é que garante extrair o melhor de cada região produtiva e, no limite, de cada indivíduo. Levando esse raciocínio para a questão da informação, a descentralização permite a livre troca de ideias, em que as pessoas buscam uma confirmação de seus preceitos, mas também estão expostas ao questionamento dos mesmos. Na era da informação descentralizada, da inovação, do conteúdo personalizado e da livre troca de ideias, os custos de transação, informação e administração baixam drasticamente, legando grandes organizações hierárquicas à obsolescência, das quais o Estado seria a maior delas. No momento em que vivemos, há várias organizações que se estruturam com muito planejamento central, mas o fato é que ainda há muita intervenção estatal, e esse é um fator de ineficiência no sistema. As empresas que conseguirem se organizar alheias à ação do Estado terão vantagens competitivas, possibilitando o seu crescimento, algo como Binance e Amazon. Aplicativos como Uber e Airbnb se tratam de empresas enxutas, manipulando grandes quantidades de informação e estabelecendo contratos descentralizados de curta duração, exatamente no sentido do livre mercado. A avaliação dos serviços de maneira descentralizada também se mostra muito mais eficiente. Verificar quantas estrelas tem um condutor de aplicativo ou a reputação de uma empresa no site Reclame Aqui se mostra muito mais eficiente que averiguar alvarás estatais. Portanto, em um horizonte mais próximo, o Estado tende a perder poder e importância. Atividades centralizadas continuarão sendo taxadas via coerção, como movimentação de portos e rodovias, combustíveis, agropecuária, eletroeletrônicos, entre outros. Mas a tendência é que o Estado venha a ser uma fração do que conhecemos hoje. A questão crucial, então, é, à medida que o Estado se enfraquece, como vamos nos organizar? Encontrar parceiros e disseminar ideais éticos é, antes de tudo, uma defesa para os tempos que estão por vir. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Amazônia Livre, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!